Oi gente, tudo bem? Mais uma semana aqui, mais um vídeo. Prazer estar aqui de novo refletindo com vocês. E hoje, antes de introduzir o assunto, eu vou começar lendo um capítulo, né, uma passagem bíblica na primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 12, a partir do 4. Que hoje eu vou falar um pouco dessa questão dos dons do Espírito Santo. E eu vou introduzir um pouquinho do fruto também. Então eu vou tentar, relacionar a questão dos dons e dos frutos, né? O fazer, que no caso dos dons, e o ser, no caso dos frutos, né? E a gente vai tirar uma questão daí, né? Fazer ou ser, eis a questão. Então vamos começar lendo aqui 1 Coríntios 12, a partir do 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Até aí. Bom, hoje o assunto é sobre os dons, do Espírito Santo, porém eu não vou focar em discorrer ou, falar sobre eles exatamente. Existem os 9 dons do Espírito Santo, assim como os 9 gominhos do fruto do Espírito. Os 9 dons, eu não vou lembrar de todos agora. Sabe como quando você quer pensar alguma coisa na hora, lembrar de tudo na hora, mas você não consegue? Então, é assim. Mas vamos lá, nós temos o dom de línguas, que eu acho que não sei, não é um julgamento, ou a gente vê que é muito badalado, né? A interpretação de línguas, o discernimento de espíritos, o dom da profecia, da revelação. Enfim, nós temos uma variedade de dons. São 9 dons espirituais, ou como vocês quiserem chamar, os dons do Espírito. E são 9 frutos também, quer dizer, 9 gominhos desse fruto, né? Que é o amor, o domínio próprio, que é extremamente difícil, na minha opinião. O dom da paciência, da benignidade, da bondade, enfim. E eu quero falar um pouco hoje sobre essa questão, né? Os dons e o fruto. Né? O que é mais importante? Os dois são importantes, mas qual é a prioridade? Né? Porque a gente vive num meio, e como eu falei no vídeo passado, de quanto mais você faz, quanto mais você mostra que faz, você é julgado mais espiritual. Né? E a gente entende que não é por aí, eu acho que eu já falei isso, que o problema do evangelho, o problema do cristianismo essencial, né, o verdadeiro, é o coração, não é nem o problema, eu posso dizer que é a problemática. Né? Porque Deus, ele olha o coração da pessoa, e às vezes aquela pessoa que está falando pra caramba, é super ativo, mas o coração não está muito legal. Então, é sobre isso que eu queria refletir um pouco hoje com vocês, que é uma reflexão que eu gosto muito de fazer. Eu sempre gostei muito de refletir a respeito disso, sempre gostei. E eu acho muito pertinente a gente pensar um pouco a respeito, porque às vezes a pessoa ela coleciona, né, os 9 dons espirituais. Profetiza, fala em língua, interpreta e tudo mais. Porém, se a gente avaliar a partir do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós, o caráter de Jesus na gente, né, que pega os 9, jogou na gente, é Jesus. Né? A sabedoria, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o amor, o domínio próprio, enfim, é Jesus. Então, a gente pensa, né, a pessoa tem todos os dons, um exemplo, mas às vezes não tem o fruto do Espírito, que particularmente eu acho que é super importante. Né? O mais importante eu acho que é a gente tentar cultivar o fruto. Porque o dom é consequência, Deus dá o dom e não tira. É um presente, né? Ele dá, mas ele não vai pegar de volta. E o dom ele não exige, né? Ele não tem como requisito o caráter. O dom não é reflexo de caráter. O dom ele não justifica, ele não diz o caráter da pessoa. Tá? O fato dela ministrar maravilhosamente bem, o fato dela
sabe, profetizar e tudo mais, não diz como é o caráter dela, sabe? Os dons são ferramentas. Super pertinente pedir, super pertinente buscar, muito válido, até porque é para edificar a igreja, salvo a questão do dom de línguas, que é a autoedificação. Mas assim, é muito válido. Porém, a gente pensa, por exemplo, eu lembro muito da passagem que Jesus fala, né? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, eu profetizei no seu nome, eu fiz isso, aquilo, outro, eu curei e tudo mais. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim. Sabe, não é por aí, não é o dom que vai me salvar. Não é o dom, não é o fazer que garante a minha entrada no céu. Seja o dom espiritual que a gente chama, ou o dom ministerial, no caso, ou seja o dom do ensino, ou o dom de cantar, de pregar, de ministrar. Sabe, não é o dom, não é o fazer que vai me salvar, é o ser. Sabe, é o quanto eu me importo com o meu irmão, é o quanto eu me importo com as pessoas que estão passando necessidade, o quanto eu olho para a desigualdade social que existe, sabe, e procuro observar, me aproximar e buscar ajudar as pessoas, sabe, não é o meu fazer, porque assim seria muito fácil, tanto que diz na Bíblia, a gente não vai ser salvo por obras, para que a gente não se vanglorie, né, disso. Senão, olha, muita gente já estaria com a passagem para o céu garantida, sabe? Tem gente que tem trocentos ministérios na igreja e a gente não sabe como é que é o caráter dessa pessoa. Às vezes está querendo mascarar alguma coisa com a quantidade de atividades, mas não é por aí. Então, o dom, ele é importante sim, sabe? É muito importante, é muito válido. É para edificar a igreja, é para edificação, assim como o dom de línguas, né? É muito importante para a autoedificação da pessoa, é uma blindagem e tudo mais, porém o fazer não é o que vai me salvar. Não é o fazer que vai me levar para o céu. Por isso que fala que às vezes no céu vai ter muita surpresa, porque aquele que você menos imagina vai estar lá, e aquele que você dá a certeza de que vai estar lá, não vai estar lá. Né? A gente não sabe como vai ser. Então foi o que eu estava falando com os adolescentes, né, que eu trabalho com adolescente, essa semana, que às vezes você vai chegar diante de Jesus, Jesus vai falar: vinde bendito de meu Pai. Senhor, mas o que eu fiz? Ah, você visitou aquela pessoa que você não imaginava como ela estava precisando de uma visita ou de um abraço, ou de uma palavra sua. Mas, Senhor, foi isso? Foi. É aquela pessoa que às vezes superativa, faz de um tudo, vai falar: Senhor, eu profetizei, eu curei. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Então, assim, gente, não é o fazer que vai me salvar, é o ser, sabe? Então, por isso que eu queria trazer essa reflexão a respeito do dom e do fruto. O dom é importante, assim como o fruto. Porém, o que conta no meio evangélico, no meio cristão, essencial, o verdadeiro, é o ser, é o caráter, é o coração. Tanto que aqui, ainda em Coríntios, em 1 Coríntios, tem o capítulo 13 que fala sobre o amor. Mas eu tinha uma Bíblia de outra versão, que o título desse capítulo era a Suprema Excelência do Amor, para você ver como é. E está escrito assim, a gente vai ler aqui rapidinho, para finalizar, 1 Coríntios 13, que está registrado assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, e não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, apóstolo Paulo falando, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três.
mas o maior destes é o amor. Então a palavra é clara. Por mais que eu profetize, por mais que eu faça isso, aquilo, outro, tenha trocentos cargos na igreja, se eu não tiver amor pelo meu próximo, se eu não tiver amor pelas pessoas, não adianta. Então, o que conta para nós, né, para a humanidade, não é o fazer, é o ser, tá? O que vai me salvar não é o fato de eu ter feito milhões de coisas na igreja, para a obra, eu tenho vários dons, ou profetizei, ou o Senhor através de mim curou. Não. É o fato do ser, é o fruto desenvolvido em mim, tá? Então, gente, é pra gente compreender um pouco isso, né? Só porque a pessoa tem vários dons, sejam eles espirituais, como a gente leu aqui, ou os dons ministeriais, que eu acredito que também são espirituais, não quer dizer que ele tenha o caráter que você acha que é exemplo, porque o dom ele não reflete o caráter da pessoa, tá? O que a gente vê de caráter na pessoa é Cristo espelhado nela, são os frutos, é o fruto, né? E com esses gominhos, tá bom, gente? Então essa foi a reflexão de hoje. Espero que Deus abençoe muito vocês, as semanas de vocês, tá bom? Um grande beijo e foquem no ser, tá bom? Tchau!